Boa tarde a todos. Aliás, quero cumprimentar as pessoas que eu conheço aqui, são várias, muito obrigado. E as que eu não conheço, vale a pena conhecer-me. O meu nome é Marcelo Regis, É legal a gente entrevistar as pessoas, né? Mas falar da gente é meio complicado. Não é isso, Matos? Cada gente bacana que eu encontro aqui. Bom, quero agradecer. Vocês estão vendo que eu estou vestido a camisa porque eu acredito nessa ideia do Nicandro. Não, tá ótimo. Tá beleza aqui. É meu apoio. Aliás, eu estou com a minha ficha de apoio aqui, que é o que eu uso mais na televisão. Bom, eu nasci em Porto Velho, me criei em Porto Velho. Talvez eu seja enterrado aqui em Porto Velho. Então, meu compromisso com a minha cidade é para sempre. Eu nunca morei em outro local, com exceção dos Estados Unidos, que uma época da minha vida eu morei em Orlando, na Flórida. Mas a minha experiência e o meu compromisso é com Porto Velho para sempre. Eu tenho alguns desafios. Aliás, o Nicandro, quando me convidou para a gente estar aqui, ele me falava que a gente tem que mostrar os desafios, né? O que a gente passou, o que passamos, não só a parte boa. Eu trabalho com televisão há muito tempo e o meu mercado é um mercado pequeno, mas de alto poder de compra, que é o mercado luxo. É um universo que, infelizmente, o Brasil não está presente tão intensamente, porque a dificuldade econômica do Brasil é muito grande, né? Mas é um mercado que é muito interessante, porque é um mercado que compra, que produz, e que é interessantíssimo, porque existem pessoas fantásticas, né? Tudo é mérito nesse mundo, então acredito que a pessoa que esteja nesse universo, ele está porque ele merece, é uma questão de mérito, né? Bom, eu nunca fui um homem normal, como outro qualquer. Eu sempre fui diferente, eu sempre quis ser diferente de qualquer coisa que existia, porque eu acreditava na minha capacidade, na minha criatividade, no meu coração e nas pessoas que estão ao meu lado. Um dos primeiros desafios que eu tive na minha vida, eu costumo dizer que quando eu fui criança, eu fui mais que criança, eu fui astronauta. Eu inventava as coisas, eu ia além do normal, porque era fascinante você descobrir. E um dos primeiros desafios que eu tive quando criança era... Tem aquele telefone que você cria com um fio a fio, né? Com um copinho de plástico, com outro copo de plástico interligados com um fio. Mas eu queria fazer diferente, eu queria fazer um telefone desse, mas não em linha reta, eu queria fazer um que fizesse curva. E é difícil você fazer uma linha fazer curva, né? Pois eu inventei um sistema que funcionou. Ele dava curva, mas depois eu conto para vocês como é que funciona, porque a simplicidade é que faz ele ser extraordinário. Mas eu nunca tinha visto aquilo, e eu criei e deu certo. Depois foi quando, na adolescência, todo mundo se apaixona, né? Eu me apaixonei perdidamente ao ponto de marcar, por exemplo, 6 horas da tarde com ela, e desde as 3 já estava feliz, porque eu me encantava com a pessoa, eu lembrava dela, é fantástico. Depois eu queria ser piloto comercial. Eu adoro, a aviação para mim é uma coisa fantástica. Uma das invenções maiores que tivemos foi a invenção do avião, né? Dizem até que os irmãos Wright, americanos, que inventaram os aviões, mas eles são 2, e o Santos Dumont é um só, então só por isso já ganhamos. O Santos Dumont que inventou o avião mesmo, porque o dos irmãos Wright era como se fosse ele era uma catapulta, né? Ele levava, né, o equipamento, e o 14 bis não, ele voou por ele próprio. Então eu queria ser piloto comercial, e aquilo me encantava. Aos 12 anos de idade eu sabia quase tudo sobre aviação comercial, sobre aviônicas, e cheguei muito próximo. Fui trabalhar numa companhia aérea com 15 anos, depois eu fui para uma agência de viagens, da agência de viagens eu fui para ser supervisor de vendas, da supervisão de vendas fui para ser gerente, de gerente eu queria montar minha própria agência de viagens. Antigamente, para você abrir uma agência de viagens era muito difícil, porque existe uma autorização governamental, existe uma política de reserva de mercado, era muito complicado abrir uma agência de viagens. E eu queria abrir uma agência de viagens, mas o mercado era muito fechado, não queriam que eu entrasse nessa... Então foi um dos primeiros desafios meus para valer mesmo. Eu recebi muito não para abrir agência, eu insisti bastante, eu fui além da minha capacidade de paciência.
E uma pessoa me disse uma vez assim: você não vai abrir sua agência de viagens, nós não vamos deixar você abrir a sua agência, com medo do mercado, né? Porque eu tinha muitos clientes. E aquilo me deixou muito triste. Ao mesmo tempo que eu não entendia por que eu não merecia abrir uma agência de viagens, eu fui concebido por Deus para eu insistir, e Ele mesmo me iluminou com uma ideia fantástica. Eu fui ver a regra de como abrir uma agência de viagens, e tinha um detalhezinho lá que aquilo me acordou, e muitos empresários que queriam abrir agências não conseguiam porque não tinham observado esse detalhe. Então, eu tive que fundar um sindicato. Eu fui fundador e presidente do Sindetur, Sindicato das Empresas de Turismo no estado de Rondônia. No Brasil inteiro tinha, menos em Rondônia. Então, a partir do momento que eu fundei o Sindetur, eu não só me ajudei a entrar no mercado de turismo, como também outras agências que estavam impedidas para entrar nesse mercado reservado na época. Hoje não, hoje as pessoas abrem agência de viagens de várias formas, né? Inclusive até numa garagem você pode, ou na internet, você abre uma agência. Então eu venci esse desafio, e aquilo me tornou muito melhor do que eu pensava que seria. Depois eu disse: não, eu quero trabalhar com comunicação. Eu gosto de comunicação, comecei a escrever uma coluna de turismo no jornal. Depois de turismo, como é um mercado que é fantástico, é maravilhoso, porque você consegue ir a lugares incríveis, conhecer pessoas incríveis, ter uma experiência fantástica. Então, eu comecei a escrever sobre turismo em jornal. Com isso, eu passei para escrever coluna social. Então, passei 12 anos escrevendo coluna social no Diário. Fui para o Estadão, para o Alto Madeira. Do Alto Madeira fui para o Guaporé, aliás, era Guaporé antes. Guaporé, Alto Madeira. Do Alto Madeira fui convidado ao Diário da Amazônia. Só que o Diário da Amazônia era difícil. Aliás, os jornais naquela época, você tem uma coluna, uma página inteira. Então, eu tive que comprar a página para eu escrever, quer dizer, eu pagava para eu trabalhar. Depois eles gostaram da redação, gostaram da ideia da coluna social, e não me cobravam mais nada, eu fazia de graça, então eu não precisava pagar para trabalhar, eu só fazia. Depois, quando viram que era muito bom mesmo, eles começaram a me pagar, me contrataram no jornal para eu ser funcionário do jornal. E era difícil um colunista ser contratado, né? Você tem articulistas de vários setores, né? Polícia, economia, política, mas social não. Eu quebrei esse paradigma e fui para fazer a coluna social no jornal. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, e de lá também eu conheci um brasileiro que tinha um jornal chamado The American Times, e eu fazia coluna também falando sobre a comunidade brasileira na Flórida. E aí, eu de lá voltei para o Brasil e eu queria fazer televisão para valer. Mas foi muito difícil. Muitas pessoas, desde a produção até a direção das empresas de comunicação, não acreditavam. Eles queriam mesmo era dinheiro. E eu falei: então pronto, eu pago. Eu pago para eu trabalhar, para ser apresentador de televisão. E assim eu fiz. Fui ser apresentador, pagando. Depois eles não me cobravam mais, a mesma coisa que aconteceu no jornal. Depois eles que estavam me pagando para eu continuar escrevendo, aliás, apresentando o programa na TV. Hoje eu tenho uma empresa chamada Infoco Comunicação, que é propriedade, a marca Infoco é dessa televisão, dessa empresa. E nós estamos ininterruptamente no ar com essa marca Infoco há 18 anos, mas há 25 eu me divido entre televisão e turismo e aviação. Trabalhar na televisão aqui em Porto Velho durante 25 anos, você consegue ficar com um cliente 1 ano, 2 anos, né? 25. Eu tenho um cliente meu, por exemplo, tenho vários, mas vou dar exemplo de 3. Eu tenho a Romanel, está comigo há 14 anos, ininterruptos. Eu tenho a Finca, que está comigo há 15 anos, sem atrasar o pagamento da fatura, pontualmente. Eu tenho a Bingol, que está há 8 anos comigo. Tinha uma empresa que ficou há 10 anos, depois ela não está mais no mercado, mas ficou 10 anos comigo. Ou seja, é quase como relacionamento, né? A gente tem que
eu não costumo trocar, dificilmente eu troco de anunciante, porque eu procuro os líderes, as marcas líderes, para você não perder tempo escolhendo qualquer uma marca. Não é o cliente que me escolhe, eu que escolho o cliente para ele ser anunciante do programa em Foco. E eu tenho mais 2 projetos ainda para esse ano. Eu acredito que eu consiga lançá-los esse ano ainda. Um é um programa só com médicos, que vai se chamar Sua Saúde, e o outro é um programa só com arquitetos, que vai se chamar Casa Decor. Então, eu tenho o segmento social, o segmento de médicos e o segmento de arquitetura. E esses são os projetos de desafio para o ano que vem. Além do mais, eu tenho ainda o projeto de fazer um guia com endereços em Porto Velho, porque bares, restaurantes e boates é minha especialidade. Eu curto muito a vida noturna da cidade, comer pratos maravilhosos. Eu posso dizer que eu não sou cozinheiro, mas eu sou gourmet. Não sei se a comida é boa, só em olhar para ela. Porque me fascina você preparar um prato, desde que seja uma coisa simples, um ovo frito. Até um ovo frito é difícil fazer, né? Porque você não pode quebrá-lo, você não pode queimar, você tem que colocar com muito carinho, com muito cuidado, é uma atenção especial. O alimento é uma coisa que me fascina bastante. Eu queria, como eu falei, eu gosto de aviação, eu queria viajar e eu não tinha como. Mas aos 12 anos, outro desafio também, aos 12 anos, eu sempre gostei de desenhar, criar logomarcas, fazer criações. E minha mãe trabalhava no colégio, ela chegou comigo e deu um regulamento para um evento que ia acontecer, um concurso de desenho infantil, sobre a Semana da Árvore. E ela comprou todo o material lá, e eu, depois do almoço, sentei na mesa lá, fui fazer o desenho. E eu fiz assim, 10 minutos. Fiz o desenho e a minha irmã chegou próximo a mim e disse assim: você acha que com isso você vai ganhar? Aí tirou uma onda, né, e saiu. Eu não falei nada porque eu pensei, silenciosamente eu disse, se ela entendesse de arte, como eu entendo, eu levaria isso a sério. Eu estava fazendo uma coisa que não estava legal. Mas como ela não entende, eu não vou perder tempo com uma pessoa que não entende, né? Esse desenho me levou, eu ganhei em primeiro lugar no Brasil, por unanimidade, numa banca que tinha os maiores desenhistas do Brasil, gente que desenhava Walt Disney no Brasil. Então, se eu tivesse ligado para o que minha irmã tinha falado, que eu não ia ganhar com aquele desenho, eu teria rasgado aquilo ali, teria ficado chateado, teria ido lá chorando com a minha mãe e tal. Mas não, isso me motivou a fazer um desenho melhor ainda, e nesse mesmo desenho ele fez uma animação melhor, fez um negócio bacana. E o desenho era muito simples, o desenho era uma criança transparente, e dentro dela era cheio de corações pequenos, corações grandes, mas enfim, era uma criança recheada de coração, e ela estava agachada no solo, plantando um montezinho de terra tal, e já estava nascendo o primeiro coração. E essa criança estava embaixo de uma árvore cheia de corações. Quer dizer, quando você planta amor, infalivelmente você retorna com amor. O amor é a nossa grande arma para a gente vencer nesse mundo. Porque o amor, Deus é amor. Tem uma igreja com esse nome, Deus é amor. Deus, ele é completamente amor. E essa minha consciência, essa minha certeza é que me faz dizer que eu sou um homem feliz, um homem que já venceu alguns desafios. Eu espero vencer vários, não tantos, que não sejam tantos desafios, mas eu quero vencer a cada momento mais. Eu também tive outras colocações, outros momentos difíceis também de desafio. Eu acredito que a gente só consegue mudar o mundo, sobretudo o Brasil nesse momento, se você estiver agindo na política, porque as pessoas hoje em dia elas não querem ser candidatas e não querem votar nos candidatos. E os candidatos, os bandidões, não querem que as pessoas boas entrem e não querem nem que elas votem, né? E eu disse, não quero ser candidato eu quero participar, porque eu não posso deixar, é fácil, na minha terra, as pessoas que não tenham boas intenções, lucrem nosso dinheiro, roubem nosso dinheiro, roubem esse país. Eu não preciso do governo, mas eu pago o imposto a si mesmo, porque eu sei que muitas pessoas precisam desse dinheiro. E a gente tem que desafiar. Hoje eu
Eu fui convidado pelo Levi Fidelix, eu fui a São Paulo para isso. Hoje eu sou presidente estadual do PRTB, e eu estou fundando também, ajudando a fundar um outro partido, do Dr. Enéas, o Prona. Ele foi desativado e estamos ativando ele em Porto Velho. Então, para quem não tinha interesse em política a priori, mas sabe que a verdade sobre política é uma coisa que a gente tem que estar próximo, hoje eu estou com 2 partidos políticos. E eu posso dizer que a gente tem vários desafios. A ganharmos, né, no ano que vem. Mesmo que perca uma eleição, a gente está ganhando só o fato de concorrer, né? E eu gostaria de dizer a vocês que esse mundo é cheio de desafios. Tem pessoas que não acreditam nas outras, que acham que é fácil a vida de um apresentador de televisão, mas a vida de um apresentador de televisão também tem. Quantas vezes eu tenho que ir para... Eu saio 4 horas do evento com fome, porque... E está rolando mal jantar. Ontem mesmo eu fiz um casamento de uns amigos numa casa de eventos, e em seguida fui gravar o aniversário de um outro empresário lá na Talismã. Então, quer dizer, mas nem em nenhum momento eu comi nada, nem bebi nada, porque você está dedicado a trabalhar e não a comer. E quando você vai comer, a comida já acabou também, né? Mas o bacana de tudo é a experiência que a gente tem. Pessoas que passam pela nossa vida, pessoas empreendedoras. E a grande missão do meu programa, do Programa em Foco, não é puxar saco daquela pessoa porque aquela pessoa tem grana, porque ela está pagando, porque ela não sente, não. É mostrar para quem está em casa que aquela pessoa que foi sucesso naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquela empresa, ela conseguiu com uma batalha para chegar aquilo lá. Então, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Tudo que um ser humano consegue realizar, a gente também pode conseguir. Eu agora há pouco vi a palestra da Marciana, cadê ela? A moça que vai para Marte, né? A Sandra, né? Eu achei aquilo incrível, porque é um desafio. Por mais que ela não vá a Marte, ela desista na entrada da aeronave, da astronave, mas o fato de ela estar lá, de ela ter esse desafio, acreditar nisso é muito interessante. Ela vai entrar para a história. E o nosso grande diferencial nesse mundo é fazermos parte da vida das pessoas com muita ênfase e marcarmos, né? Sobretudo se for do lado positivo. Então, eu estou muito grato, eu já passei aqui 13 segundos no meu tempo, não está acabando ainda, tenho 10 segundos. Eu quero agradecer bastante ao Nicandro Campos, que teve essa ideia. Esse é o primeiro Talks que acontece aqui em Rondônia, uma ideia que ele se inspirou em grandes ideias como lá de Massachusetts. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro de uma série, e hoje aqui a gente está entrando para a história como o primeiro passo, né, do Talks, como o próprio nome fala, né, desse bate-papo, né? Então eu estou muito grato a todos vocês por me ouvirem, para quem me assiste também pela televisão, todo domingo. Daqui a pouco, 22h30, eu vou estar no ar também para toda a América do Sul nos assistir, e o estado de Rondônia também pelo SGC, mostrando pessoas como vocês, pessoas que acreditam em si, pessoas que acreditam nessa terra, nesse país. A gente consegue fazer um grande país com grandes ideias, com grandes pessoas. Então, muito obrigado ao Nicandro, a todos vocês. E daqui a pouco eu vou começar a gravar meu programa aqui, quero ter a honra de entrevistá-los também. Muito obrigado, boa tarde.